Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que já nos dá a alegria e o prazer da sua audiência. Nessa tarde, como sempre falamos, o programa O Missionário está especial. Mais um programa dessa série maravilhosa que estamos fazendo para a glória de Deus. E para você que nos acompanha aqui através da Rede TV, canal 29.1, é a rede mais feliz do Brasil. E pastor, nessa série maravilhosa, o nascimento da igreja, que está uma bênção, mestre. Estamos falando dos nossos primórdios, do nosso início como igreja. E está uma bênção. Já estão as perguntas aí, né, Edilson? É verdade, estão chegando as perguntas, o diretor está encaminhando e você que nos acompanha, como disse nosso pastor, muito obrigado pela audiência. Fique conosco, o programa desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Queremos mais uma vez agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no programa O Missionário. E queremos já no início aqui, pastor, colocar à disposição o nosso número do WhatsApp para você mandar suas perguntas e com certeza o nosso pastor nessa tarde vai responder para a glória do nosso Deus. Participe conosco, também se inscreva no nosso canal do YouTube, programa O Missionário Abaetetuba. Você se inscreve, compartilha, dá aquele joinha legal e a família O Missionário Pastor agradece. É verdade, Edilson, e temos tido uma audiência lá, muitas pessoas têm ido lá visitado, têm assistido, têm curtido, comentado. E vá você também, nos dê a alegria de estar conosco no nosso canal no YouTube. É verdade, meu pastor, queremos agradecer todos vocês que têm encaminhado as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp. E nessa tarde, pastor Benedito Ferreira, já chegou as perguntas, já vamos passar aqui a primeira pergunta ao nosso pastor. E olha só quem mandou a primeira pergunta, que bênção! Pastor Benedito, o nosso irmão Adailton Pantoja, lá do Rio Guajarazinho, ele mandou a primeira pergunta nessa tarde e ele diz assim: pergunta ao pastor Benedito, a igreja primitiva era perfeita? Olha, pastor, que bênção. Muito obrigado, Adailton, por essa pergunta maravilhosa, por essa pergunta tão importante, pertinente, atual. Saber se realmente a igreja primitiva ela era perfeita. Tanto os escritos bíblicos quanto os escritos antigos do século I nos dão a entender que a igreja primitiva ela não era uma igreja perfeita. A igreja primitiva não era perfeita quando lemos na palavra de Deus. Por exemplo, o capítulo 15 mostra o conflito que houve na igreja primitiva quando os gentios começaram a se converter. Nós, quando lemos o capítulo 6 de Atos, vemos que houve um problema na distribuição de alimentos entre as viúvas que vinham do helenismo ou viúvas gregas e as viúvas judaicas. Daí então foi necessário que se separasse os diáconos para que houvesse uma distribuição igualitária. Temos também o caso de Ananias e Safira, que entraram e dizem alguns textos antigos por inveja do que Barnabé havia feito. Eles tinham uma popularidade na igreja, o que tudo indica, e tentaram enganar Pedro dizendo que iam vender um terreno e doar tudo para a igreja. E Pedro disse: o dinheiro era de vocês, se vocês tivessem ficado, então somente era de vocês. Mas vocês não deveriam ter vindo aqui mentir para o Espírito Santo, que na verdade é Deus. Então ela não era uma igreja perfeita. Era uma igreja imperfeita no que diz respeito aos seus conflitos. Ela era imperfeita porque ela era composta por seres humanos. E o ser humano, ele é imperfeito. O único ser humano perfeito que andou sobre essa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Mas muito embora a igreja primitiva
fosse uma igreja imperfeita, por ser uma igreja composta por seres humanos, ela nos deixa uma lição muito importante, que nós, mesmo sendo imperfeitos, podemos alegrar o coração de Deus. E que a graça de Deus, ela se manifesta mesmo entre aqueles que são imperfeitos, mas nos é imputada a perfeita justiça de Cristo Jesus. Então a igreja primitiva não era perfeita, mas dentro da sua própria imperfeição, embora Deus se manifestava no meio deles, eles nos mostraram que não precisamos ser pessoas perfeitas para fazermos a obra de Deus, para agradarmos, para louvarmos, muito embora tenhamos que buscar cada vez mais a santidade e nos parecer ao máximo com Cristo, mas ela não era uma igreja perfeita na sua totalidade. Ok, meu pastor, muito obrigado pela sua explicação maravilhosa nesta tarde. Pergunta feita pelo irmão Adailton, muito obrigado pela sua pergunta que você enviou aqui para o programa, e nessa tarde, com muita excelência, o nosso pastor respondeu para você e para os demais telespectadores. Pastor, acabou de chegar mais uma pergunta aqui da irmã Mônica Ferreira. A irmã Mônica mandou uma pergunta aqui muito legal, pastor. A irmã Mônica diz assim: pergunta ao pastor Benedito o que significou para a igreja a conversão de Paulo. Olha, mestre, uma pergunta maravilhosa, excelente. Obrigado, irmã Mônica, pela pergunta. A Mônica Ferreira. Ferreira, né? Inclusive tem a mesma assinatura que eu, por essa pergunta que realmente é impossível falar da história da igreja sem citar o apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo foi um evento significativo, radical. Eu acredito assim que a igreja ela tem duas fases, o antes e o depois de Paulo. Nós podemos falar um pouco sobre a mudança radical de Paulo. Antes da sua conversão, Paulo era um terrível perseguidor da igreja. Era um homem violento, era um homem astucioso, era um homem de zelo pela lei, mas de nenhum amor para com os seres humanos. Então Paulo era temido, terrível. Paulo, podemos dizer que o seu nome já era por si só amedrontador aos cristãos da época. Então, antes da conversão, mas depois da conversão, Paulo se tornou um homem diferente. Ele até adota o seu nome grego, né, de Saulo, que significa o desejado, para Paulo, que vem significar pequeno. Então, após sua conversão, Paulo vai se tornar agora um homem que vai mudar através dele. Deus vai mudar radicalmente a igreja. Paulo, ele foi preparado para o novo momento da igreja. A ordem era que eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, e foi pregado no dia de Pentecostes. Na Judéia foi pregado. Em Samaria, Filipe levou o evangelho. Mas ainda faltava aos confins da terra. E era necessário que para os confins da terra, um homem que fosse intelectualmente preparado, espiritualmente pronto e determinado a levar a palavra de Deus. E quem seria esse homem? O apóstolo Paulo. Ele senta-se ao pé de Gamaliel, ele aprende todos os rudimentos da lei, porque mais tarde a igreja precisaria de alguém que pudesse debater de igual para igual com os judaístas. Ele também ficou versado na cultura grega, helenista, e era necessário que mais tarde a igreja também pudesse expor o evangelho de maneira sábia entre os sábios gregos. E ninguém melhor do que isso, do que o apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele teve a sua conversão, promoveu um grande impacto missionário na igreja. Por exemplo, é com a chegada de Paulo que vai haver a expansão, Edilson, missionária. É quando o evangelho deixa a Judéia, deixa aquela região e parte para a Europa, chega até Corinto, vai até a Itália, vai até Atenas, na Grécia, e dizem que alguns foi até a cidade, o país ou a cidade da Espanha. Então Paulo, ele vai significar exatamente isso, uma expansão missionária. E muitos talvez não saibam, Edilson,
Mas Paulo deveria ser reconhecido por todos os seminários, por todos os estudos à distância, como o criador desse método. Porque antes de Paulo, não existia ensino à distância. Não existiu, e Paulo ele vai inaugurar o ensino à distância através das suas cartas. Então ele deveria ser chamado, Paulo, de o patrono do ensino EAD, o ensino à distância. O apóstolo Paulo ele vai deixar exatamente esse legado para a igreja. Dentro do desenvolvimento teológico, as epístolas de Paulo foram fundamentais para desenvolver a teologia da igreja que perdura até hoje, que é a nossa regra de prática e fé. O que significou as epístolas de Paulo, Edilson? Significou que Paulo ele ampliou os estudos ou os ensinos deixados por Jesus. Por exemplo, Jesus implantou a Santa Ceia, mas ele não deixou o ensino teológico sobre como ela deveria ser observada. É Paulo, no capítulo 11, a partir do versículo 23 de 1 Corinto, que vai dar as normas sobre como deve ser a Santa Ceia. Então, esta foi a contribuição. Respondendo à irmã Mônica Ferreira, Paulo ele teve uma importância imensa, uma envergadura enorme para a história da igreja após a sua conversão. Muito obrigado pela pergunta. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus. Agradecemos a irmã Mônica por ter enviado a sua pergunta ao nosso pastor Benedito. E você que nos acompanha, por gentileza, anote, está passando aqui no rodapé do seu televisor o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta. Nos ajude a fazer essa série maravilhosa, O Nascimento da Igreja. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, programa O Missionário Abaetetuba. Você se inscreve, compartilha, deixa o seu joinha e a família O Missionário agradece. Pastor, já tem mais uma pergunta nessa tarde, enviada pelo irmão Moisés Santos. O irmão Moisés Santos, queremos agradecer pela pergunta enviada para o programa. Ele quer saber o que era ensinado no início da igreja primitiva. Ok, muito bem. Obrigado, Moisés Santos, por essa pergunta. O que era ensinado na igreja primitiva? A igreja primitiva, ela tinha ensinos salutares, basilares, mas eram ensinos simples. O que era ensinado na igreja primitiva? Quem era Jesus? Os apóstolos falavam sobre o que Jesus havia feito, falavam da sua morte e falavam da sua ressurreição. Então as pessoas eram ensinadas a conhecer Jesus. Haviam também os ensinos éticos: compaixão, amor, compartilhamento, perdão, santidade. Esses eram os ensinos que no princípio da igreja ocupavam todos os ensinos, ou melhor dizendo, tudo aquilo que era transmitido para o povo. Os apóstolos levavam Jesus, levavam ao conhecimento dos convertidos de Jesus Cristo. Lembrando que quando Filipe encontra com o eunuco, lá naquela estrada, o eunuco queria saber de quem era que o profeta estava falando. E Filipe então começa a discorrer todas as escrituras e ele vai terminar em quem? Jesus Cristo. Então o ensino, respondendo a pergunta a Moisés Santos, tinha os ensinos teológicos, que era sobre Jesus Cristo, sobre quem era Jesus, e os ensinos éticos sobre compaixão, amor, relacionamento, sobre casamento, sobre ética no trabalho, sobre como se comportar, se a pessoa era escrava, se a pessoa era senhor de alguma coisa. Então esses eram os ensinos de como se deveria viver no dia a dia à luz dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. Queremos agradecer também, de uma forma muito especial, nosso irmão aí, Moisés Santos, que encaminhou a sua pergunta, e você tem liberdade para mandar a sua pergunta aqui para nós, através do nosso número do WhatsApp. Você manda a sua pergunta e no próximo programa, se Deus quiser, o nosso pastor vai estar respondendo em nome de Jesus. Pastor,
Essa série é legal por causa disso, né? Que os irmãos vão interagindo com a gente, eles mandam a pergunta, e aí o Senhor, com muita sabedoria, com muita clareza, né, vai explicando, e a gente vai, eu confesso, tem sido para mim maravilhoso, uma bênção esta série, porque, mestre, eu estou aprendendo e aprendendo muito para a glória do nosso Deus. Por isso a gente agradece, pastor, a todos que mandam as suas perguntas para o programa O Missionário. E fica melhor ainda quando o pastor João está aqui, né? É verdade, hoje o pastor teve um compromisso, né? Foi ao médico, não chegou a tempo, né, de participar com a gente aqui no programa. A gente já manda um abraço especial ao pastor João Ferreira, sua esposa, a pastora Evelise, a toda a família. E no próximo programa, pastor, se Deus quiser, nosso mestre vai estar aqui conosco. Já estará conosco em nome de Jesus. O nosso irmão Kleber Ferreira. Os Ferreiras nessa tarde estão bombando, mestre, aqui no programa. Louvado seja Deus que os Ferreiras estão participando conosco. Então, nosso irmão Kleber Ferreira, ele quer saber, pastor. Ele diz aqui, ó, pergunta ao pastor Bené. Esse aqui é de casa, né? Chama o senhor de Bené. Bené para os íntimos, e a gente agradece o carinho dos irmãos para com a família O Missionário. Então, o irmão Kleber, ele quer saber que Bíblia era usada naquela época. Eu achei interessante, pastor, porque de fato ainda não tinha fechado, né? O cânon sagrado. Né? Então, ele faz uma boa pergunta. Que Bíblia era usada? Pensa. A Bíblia que eles liam, né? Sim, que Bíblia eles estudavam? Importante. Olha, Kleber Ferreira, obrigado pela pergunta. E é muito pertinente, como já disse aqui o nosso apresentador, o missionário Edilson Ferraço. É uma pergunta que muitos fazem. Que Bíblia eles liam? Verdade. Afinal de contas, e até um chegou a dizer, será que é a mesma Bíblia ainda? Será que não houve muitas mudanças? A Bíblia, ela continua sendo a mesma. Amém. Mas que Bíblia eles usavam? Eles utilizavam partes do Antigo Testamento, ou quase tudo do Antigo Testamento, com exceção das leis cerimoniais. Mas era ensinado Gênesis, eles liam os livros do Êxodo, de Números, com exceção daquelas leis que já haviam sido abolidas, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já tinha morrido e tirado o pecado do mundo. Mas eles liam, sim, partes do Antigo Testamento, aqueles ensinos do Antigo, as histórias. O apóstolo Tiago mesmo vai citar, o próprio Tiago, ele vai citar as histórias do profeta Elias e tantas outras. Então, era um compêndio, por exemplo. Era ensinado o Antigo Testamento, mas tinha também os ensinos orais dos apóstolos. O que eram os ensinos orais? Aquilo que Jesus disse, quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então ainda estavam vivos Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, aquela turma toda estava viva. Então o que eles faziam? Eles ensinavam o que eles haviam aprendido com o mestre. Havia também aquelas questões que vieram depois a serem abordadas pelo apóstolo Paulo através de sua epístola. Então, concluindo aqui, eles estudavam o Antigo Testamento, eles aprendiam com a tradição oral dos apóstolos, não confunda com a tradição religiosa. É que eles conheciam, porque ainda estava muito fresca na memória deles aquilo que eles haviam recebido diretamente da boca do Senhor Jesus. E que logo depois, algumas pessoas começaram a escrever, por exemplo, Marcos vai escrever o seu primeiro evangelho a partir das pregações de Pedro, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Lucas vai escrever o evangelho de Lucas a partir de uma pesquisa minuciosa. Eles queriam saber uma história, alguém dizia, olha, ele não mora aqui, essa pessoa está morando lá, ele ia lá. Foi o evangelho das pesquisas. O evangelho de João, obviamente, João é o mais teológico de todos eles. João falou daquilo que ele viu, que ele foi testemunha e que ele vai dizer numa das suas cartas, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos ouvidos ouviram, isso nós estamos transmitindo para vocês, ou seja, Jesus. Então, eles não tinham ainda um livro impresso, mas os livros foram sendo trazidos aos poucos. Primeiro vieram as epístolas de Paulo, depois vieram os evangelhos, e até que o último deles foi escrito, o livro do Apocalipse. Então a Bíblia que eles liam é a mesma Bíblia que nós temos hoje, com exceção de que ainda não tinha os evangelhos, ainda não tinha todos os livros reunidos, mas até
o final do primeiro século, já estava tudo começando a ser colocado direitinho, e no terceiro século a Bíblia já estava toda fechada no seu compêndio através do cânon sagrado. Amém, meu pastor. Essa pergunta foi enviada pelo nosso irmão Kleber Ferreira. Muito obrigado, Kleber. Excelente explicação do nosso pastor. É porque às vezes as pessoas perguntam, mestre, realmente, né? Que Bíblia eles liam nesse tempo? Então é a mesma Bíblia que eu e você hoje temos a honra, o privilégio de ler, de estudar, de aprender sobre o nosso Pai. E Edilson, trazendo só uma informação a mais sobre isso, é que às vezes as pessoas perguntam como saber se um livro era inspirado ou não. Primeiro, tinha o teste da canonicidade apostólica. Deveria ter a assinatura ou a validação de um apóstolo. Só lembrando que quando o apóstolo João morre, todos os livros já haviam sido fechados. E João ele vai dar o seu aval para os demais livros. Outra, o conteúdo doutrinário, se estava de acordo com tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Havia também, o ensino deveria ser encontrado em toda a Bíblia Sagrada, ou pelo menos em todo o Novo Testamento, ou está de acordo com alguma coisa lá do Antigo. Então não é que qualquer coisa pudesse entrar, deveria ter sim uma linha, uma linha interpretativa que não fosse contra a doutrina. Por exemplo, alguns, até pais da igreja, por não entenderem o que Paulo falou acerca de é pela graça que sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nisso. Alguns até acharam que Paulo estava rivalizando com Tiago, que escreveu que a fé sem obras é morta, dizendo que o homem deveria ter fé para ser salvo. Não há nenhum tipo de conflito entre eles. Paulo diz que o homem é salvo pela fé, e Tiago fala que a fé de um homem salvo é comprovada pelas suas obras. Então eles se completam entre si. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela excelente explicação da palavra do nosso Deus nesta tarde. Pastor, diretor sinalizando, rapaz, o homem hoje está elegante, né? Olha que bênção. Olhei, vi o homem na sua mesa aí, graças a Deus. Ei, mestre, vamos aqui para a quinta pergunta desta tarde. Ei, meu pastor, a irmã Maria da Conceição, ela mandou a pergunta. Pergunta ao pastor Benedito, como era a liturgia do culto na igreja primitiva? Boa pergunta, desde já. Obrigado, irmã Maria da Conceição, pela sua pergunta. Pastor. A ideia que muitos podem ter sobre a liturgia da igreja primitiva, o que é a liturgia? É como o culto se desenvolvia. Que era um culto, às vezes, talvez desorganizado ou tudo mais. Não. Era um culto muito bem organizado, inclusive, Edilson. E telespectador. Amém. Ele era composto de reuniões. Nessas reuniões haviam cânticos espirituais, haviam salmos, haviam hinos. Havia a pregação da palavra, pura e simples. Havia os ensinos, as crianças eram ensinadas. Não era muito diferente do nosso culto de hoje. Só que eles davam muita ênfase aos ensinos. O próprio hino já era um ensino. Porque eles pegavam os salmos. Você já imaginou o Salmo 23 sendo cantado? É uma pregação, é um ensino. Então, tudo isso, haviam hinos cristãos. A igreja primitiva cantava hinos. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Vai falar sobre isso. E por último, havia os salmos e havia também a pregação do evangelho. Havia os testemunhos, haviam as pessoas que oravam, levantavam as mãos, lembrando do que a Bíblia vai dizer, que nós devemos orar pelas autoridades e por todas as pessoas. Portanto, a liturgia da igreja primitiva não era muito diferente da nossa, mas ela era muito mais voltada para Deus. Tudo que era feito era voltado para o Senhor, não tinha um momento de interrupção, não tinha que levantar para ir beber água, para tomar água, não, as pessoas ficavam realmente ali, eu diria vidradas, ficavam ali como que quase estáticas ali no culto de adoração a Deus. Mas era um culto muito avivado, era um culto muito festivo, porque o judeu, ele é festivo por natureza, tudo que o judeu vai fazer tem que ter festa, tem que ter alegria. Até em velório eles cantam com alegria. Então, era um culto muito festivo e com muita alegria. Então, portanto, a liturgia da igreja primitiva era algo fantástico. E algumas igrejas hoje ainda
mantém esse modelo de culto da igreja primitiva. Amém, pastor. Agradecemos mais uma vez a pergunta enviada pela nossa irmã Maria da Conceição. Muito obrigado. E você que nos acompanha, mande a sua pergunta, que no próximo programa, com certeza, o nosso pastor vai estar respondendo em nome de Jesus. Pastor, quem está nos acompanhando, me informou aqui o nosso diretor, está nos acompanhando, assistindo o programa O Missionário, o nosso irmão Tio Mário, lá no Rio Itacuruçá, com a sua esposa, a irmã Odaleia, toda a família está acompanhando o programa. A gente agradece, obrigado pela audiência. Itacuruçá, pastor, é o meu torrão. Ah, que bom. É uma bênção. Que bom, a gente manda um abraço especial a essa comunidade abençoada. Pastor Edivaldo Lameira, todos os irmãos que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. Você pode também nos ajudar a fazer essa série maravilhosa. Mande a sua pergunta e a gente vai ter a alegria de responder, pastor, em nome de Jesus. Olha, o diretor nos fez lembrar agora que quem também está ligada no programa é a cantora Cleide Barreto, né? Amém. A apresentadora, né, do programa, lá do Renascer para Cristo. Para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero também mandar um abraço, disso, aproveitar aqui para os meus conterrâneos lá do Genipaúba. Amém. Lá também assistindo, aí para o Egídio, toda a turma, o Sandoval, toda a turma aí pelo Genipaúba, meu tio Humberto, que também deve estar escutando, já está sem visão, mas deve estar aí ouvindo lá pelo Palhau o programa O Missionário. Aí um abraço, um forte abraço. Amém, pastor. O senhor falou na Cleide Barreto, o programa Renascer para Cristo. Eu quero, pastor, dizer aos nossos telespectadores e também aos nossos ouvintes da madrugada, hoje nós não tivemos o programa Louvor Saudade, devido àquele triste ocorrido da terça-feira agora, aquela situação que aconteceu lá com o nosso amigo Luizinho, que foi notícia em todo o Brasil, né, pastor? Melhor dizendo, em todo mundo, que deu na CNN Internacional. Por esse motivo, a gente não fomos fazer o programa, melhor dizendo, programa Louvor Saudade, que é o programa da madrugada, programa que é uma bênção, mas no próximo sábado, se Deus quiser, pastor Bené, estaremos lá, eu, Manuel de Jesus, Manuel Ferreira Gomes e também o nosso amigo Rudival, se o Senhor nos permitir, na Rádio Guarani FM, no próximo sábado, programa Louvor Saudade estará de volta, pastor Bené. E se Deus quiser, segunda-feira agora, a rádio volta à sua programação normal. Estendemos aqui, né, o programa O Missionário estende aqui seus mais profundos sentimentos à família por essa perda irreparável, e dizer que estamos orando por vocês para que o Senhor possa trazer consolo sobre o coração de cada um. Lamentamos o que aconteceu. Amém, pastor Bené. Nos informa o nosso diretor que nós chegamos ao final de mais um programa O Missionário. Hoje é o último programa do mês de maio. Se o Senhor nos permitir, no próximo sábado será o primeiro sábado do mês de junho e nós vamos continuar falando dessa série maravilhosa sobre o nascimento da igreja. Eu olhei ali, pastor, no nosso monitor e vi que o nosso tempo realmente zerou. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos a você pela audiência, pela companhia. Nosso pastor nessa tarde vai nos despedir em oração. Nós desejamos a você um restante de sábado abençoado em nome de Jesus. Pastor. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais um programa missionário. Estamos aqui, Senhor, orando, agradecendo, intercedendo. Oramos, Senhor, pela família do Luizinho, Senhor. Oramos pelas famílias abaetetubenses. Oramos, Senhor, por todas as famílias daqueles que nesse momento se unem em nós em oração, aqueles que se encontram, Pai, com parentes, aquele que também se encontra enfermo, talvez, assistindo o programa agora acamado, deitado, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta, faz, Senhor, ergue, mostra o Teu poder, mostra a Tua glória na vida de todos aqueles, Pai, que confiam em Ti, aqueles que, Senhor, nesse momento estão orando, estão intercedendo, estão clamando. Pai, obrigado por mais um mês. Hoje é o último sábado, no próximo estaremos orando já pelo novo mês que estaremos adentrando, mas até lá ainda temos alguns dias. E Senhor, vai abençoando, Pai, esta última semana do mês,
Concede-nos, Senhor, cada vez mais bênçãos. Concede-nos cada vez mais, Senhor, da Tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos isso, te agradecemos. Amém. Amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. Deus abençoe você.